E... Olá, pessoas, bem-vindos a mais um episódio de Pokémon! É isso aí, vocês não estavam ouvindo isso em algum tempo, e antes de qualquer coisa, deixa eu representar meus jogadores, que vocês certamente já esqueceram ele da esquerda para a direita. Yuri Sasaki, interpretado por um ser misterioso. Olá, olá. Kaiser Ender, interpretado pelo Skyler. E por último, mas não menos importante, Angel é interpretado pelo Victor. Ué, Corinthians. Isso aí. Antes de qualquer coisa, nós temos que pedir desculpas, porque nós tivemos um pequeno hiato não planejado desse RPG, mas ele está de volta e a gente vai tentar fazer o máximo de episódios possíveis para compensar durante os próximos momentos futuros. Mas o que importa é, ele está de volta, a gente não esqueceu, a gente vai continuar com o nosso RPG de Pokémon até o final, a gente já deve estar... assim, metade da história, então acompanhem a gente, sigam, fiquem aqui e que a gente ainda tem muita campanha divertida pela nossa frente, eles ainda tem muita coisa, Palmote e seus amigos pra se envolver, então fiquem com a gente porque vocês vão conseguir ainda acompanhar muitas grandes aventuras desse grupo de desajustados e, é claro, a gente tem que continuar de onde a gente parou, mas antes de qualquer coisa, a gente tinha que fazer esse pedido de desculpas e... vocês já ouviram anúncios o bastante nas últimas campanhas. O que importa é, continuem acompanhando e continuem com a gente. Esse RPG está oficialmente de volta. E sem mais delongas, vocês já esperaram um mês, vocês não precisam esperar mais uns 2 minutos. Vamos de volta ao ponto. Lembrando o que aconteceu na última sessão. Vocês se separaram. Metade do grupo buscando um novo Pokémon. Kaiser e Ana foram atrás de um Heracross dentro da floresta. Um Heracross Shiny, para que eles pudessem participar do grande torneio de Pokémons tipo lutador da cidade de Esparto. É claro, seria uma participação necessária, afinal de contas, somente o campeão do torneio poderia enfrentar a líder do ginásio da cidade de Esparto. E se vocês querem continuar com a sua jornada e continuar com a sua história, vencê-la é só um próximo passo necessário. Assim, vocês se separaram. Metade adentrando a floresta adentro, atrás desse Heracross, e a outra metade indo cidade adentro, em um grande reconhecimento dos melhores e mais luxuosos restaurantes e hotéis da cidade com o cartão de crédito que eles ficaram durante aquele momento. E assim, os dois se colocaram em grandes aventuras diferentes. Kaiser acabou pegando o lado curto dessa situação, se metendo em problemas com um Heracross aparentemente muito maior do que todos os outros e sendo praticamente expulso e lançado a uma ilha a algumas dezenas de quilômetros da praia. Ilha a qual ele passou a noite com fome, sem saber o que fazer, apenas ele, Heracross e seu Gabite, sem mais nenhum lugar para ir. E enquanto isso, na cidade, o outro grupo passava por tribulações igualmente difíceis, escolhendo se eles deveriam comer camarão ou picanhas de wagyu. Eles usavam o tempo dele escolhendo sobre quais tipos de botas de luxo eles iriam comprar, se seriam os boots inspirados na deusa grega Nike, ou se seriam algumas outras versões. E é claro, tendo que carregar o grande peso nos ombros dos casacos de pele que eles agora esbanjam pela cidade. Assim, eles se reencontraram com Anna Richmond, que rapidamente deixou de lado todo esse negócio de resgatar o Kaiser da ilha para aproveitar um pouco dos luxos da cidade de Esparto. E a gente continua exatamente de onde vocês pararam. O jantar já tá acabando. Vocês já tiraram até o último botão da camisa de vocês e já respiram com dificuldade. Vocês observam o Palmote e conseguem ver que a montanha de alimentos que ele comeu e a quantidade gigantesca de bebidas que ele bebeu criam uma espécie de inchaço sobre a barriga dele,
agora parecendo com que ele tivesse quase que grávido, rechonchudo, de buchinho cheio, alguns diriam. No mais, vocês se sentem sem conversar, porque a comida foi o bastante para que ficasse difícil a conversa. E a primeira pessoa que traz uma palavra é o garçom. Já deve fazer algumas 4 ou 5 horas que vocês estão no restaurante. E ele só diz... a conta? E ele coloca em cima da mesa aquilo que parece mais um pergaminho do que uma conta. Ao invés dela ter aquele tamanho normal, ele é muito mais comprido, com um número completamente maior de itens descendo pela infinitude, e ela parece tomar a maior parte do espaço da mesa uma vez desenrolado. E a Ana só joga o cartão dela em cima e diz: Isso deve resolver. Ela olha pra vocês e aponta e diz: Sobremesa? Alguém? Mais alguém? Eles fazem um profiterole daqueles aqui. E ela diz: Tá, então, uma sobremesa pra mim, uma pro zumbi do Engel. Yuri? Eu tô de boa, eu tô de boa. Tá bom, um cafezinho pro Yuri então. Pra fazer o de jejum. E o garçom só assente com a cabeça, passa o cartão e sai. Vocês olham pela janela e conseguem ver os pingos de uma chuva começando. E ela é bastante amigável, para dizer o mínimo. Vocês se veem perante essa chuva na noite caindo pela janela e vocês sentem uma espécie de calmaria vindo dela. As barrigas cheias e os corpos relaxados, vocês conseguem sentir com que a água na janela, que futuramente talvez até se tornasse uma tempestade, não fosse nada além de um grande aumento ainda maior do relaxamento de vocês. E imediatamente a Ana diz, logo em seguida: gente, o que vocês acham da gente pegar uma suíte aqui mesmo? A presidencial deve ser divertida. Ela aponta pra cima e... É claro, esse restaurante, ele faz parte de um hotel 5 estrelas, então ela só diz: Eu acho que ela deve estar vaga, senão a gente pede pra eles vagarem, não? É bom que a gente não tem que se movimentar muito mais. E ela diz: não se preocupa. Eu peço pros serviçais daqui pra carregarem a gente. Eu tô me metendo em uma coisa, em um caminho que não tem volta, mas tudo bem. E vocês veem que, rapidamente, seja lá quem fosse o pobre coitado que se hospedava na suíte presidencial, a grande neta dos Richmond estava presente ali, ele teria que liberar espaço. Então, logo, vocês vão se aproximando da suíte e conseguem ver o grande monte de malas que o pobre coitado deixou pra fora. Afinal de contas, ele foi expulso, sem muitas decisões do ponto em que ele estava antes. Assim, vocês continuam e chegam depois de algum tempo de volta na suíte e conseguem ver que, é claro, ela é praticamente uma casa em cima de um prédio, sabe? Ela tem ali banheiras com vistas para a cidade, jacuzzi, saunas, camas em cima de camas, quartos diferentes todos nas mesmas suítes. É como se fosse um verdadeiro palácio. E é claro, ele acompanha de um grande serviço de quarto. Então vocês veem mais comida e mais caminhos luxuosos ali por cima. E a Ana só diz: Bom, se vocês não se importam, essa chuva tá me dando um sono, eu vou dormir. E ela aponta pra uma das camas de casal com os lençóis de mil fios
caído sobre ela e logo cai sobre a cama e vocês conseguem ouvir o ronco dela. O Palmote, sem perder tempo, se aproxima e deita na cama logo ao lado e também começa a roncar alto, fazendo um Palmote, enquanto ele vai roncando. E vocês veem, só vocês dois. E vocês conseguem observar a cidade de Esparto inteira abaixo de vocês. A chuva caindo na sacada, cada vez mais calmante, vai se tornando em uma tempestade. E vocês conseguem só ver os flashes de luz e os relâmpagos à distância. Cara, você não tá com esse sentimento meio estranho, não? Desde que a gente chegou aqui? Que sentimento? Não sei, parece que a gente tá esquecendo de alguma coisa. Você acha? Mas eu não tenho certeza. Tô com essa sensação de esquecimento aí faz um tempo já também. E com uma resposta, Kaiser, é noite. Chove. Chove muito. E bom, você sente frio. Muito frio. Você odeia o fato de que todos os pokémons que você tem são de sangue frio, porque vocês não podem nem se aproximar para buscar algum calor um no outro. Você se sente tremendo. As mãos e as pernas, tentando se esconder abaixo de algumas pedras, buscando apenas um ponto que você possa respirar e ficar fora dessa grande tempestade gelada que cai sobre vocês. E você só vê o Heracross tentando te cobrir da melhor forma que ele pode, tentando te proteger da chuva, e ele só fala um Hera! E ele cruza os braços. Só que as pernas dele tremem de frio. A gente tá na floresta, correto? Mais ou menos, sim. É uma ilha bem pequena, mas tem algumas árvores, não muitas. Uhum. A gente tem uns cobertor, uma caminha, alguma coisa de folha, pelo menos. Vocês conseguiram sim ter, nesse tempo, preparar algumas folhas, um leve abrigo, mas você repara que a tempestade levou muitos deles pra fora, sabe? É daquelas fortes, com ventanias que logo desmontaram tudo aquilo que vocês tinham preparado e tudo aquilo que vocês não seguram voa. Uhum. Eu olho pra ele. A gente vai ter que esperar. E o Heracross abaixa a cabeça e diz: Hera? E você vê que ele vai abaixando a cabeça e ele estende a mão e ele coloca a mão dentro da sua mochila e busca uma Pokébola vazia. Ah, pra se cobrir do frio. Se quiser. E ele só olha pra você, segura a Pokébola na mão e diz: Hera! E ele coloca a Pokébola de volta. Ele não quer se esconder do frio. E ele crava os 2 pés no chão, tentando mostrar que ele não tem medo. Você que sabe. Eu guardo o Pokémon. E com isso, vocês passam a noite e logo acordam na manhã seguinte, ainda encharcados, provavelmente com uma gripe, talvez até uma pneumonia que vocês não vai passar tão cedo. E vocês sentem a exaustão de uma noite longa demais sobre vocês. E quando você olha de volta ao mar, o Heracross já tá de pé. E você consegue notar ele
nesse exato momento, mexendo na água. Assim, tipo, como se ele estivesse, tipo, batendo a mão dele contra a água. Pensativo. A tempestade passou ou ainda tá ela continua? Não, a tempestade passou. Eu levanto, uma espreguiçada, olho pra ele. Bom, a gente vai ter que construir um barquinho então. E o Heracross assente com a cabeça. Ele para um segundo pensando e faz que não. E ele diz: Hera, Hera! E ele bate o punho dele na mão aberta. E logo depois, ele aponta. E você consegue notar, bem no fundo dos seus olhos, uma mancha se movimentando na água. Parece ser alguma forma de Pokémon. Gosto mais dessa ideia. E o Heracross abre os braços tentando mostrar o tamanho dos muques dele e ele diz: Hera! Eu vou até ele e espero essa sombra. Se ela tá saindo, se ela não tá. Vocês veem que ela tá, tipo, cercando uma área no mar e o Heracross, imediatamente, ele respira fundo, fecha o punho dele e soca a água e imediatamente sobe um turbilhão de água. E ele faz isso de novo e de novo. E essa mancha na água começa a vir na direção de vocês. O Heracross cruza os braços, parece pensativo por um segundo, e ele só diz: Hera! E imediatamente ele abre as asas nas costas dele da melhor forma que ele pode e toma voo, se preparando para a batalha. E ele olha pra você. Você não é o treinador dele, você não capturou ele nem qualquer coisa do tipo, mas ele espera alguma ordem. E imediatamente vocês conseguem ver, acompanhado de uma onda, sobe essa gigantesca minhoca das águas. Ele é cilíndrico, comprido e enorme. Vocês veem um assustador Gaiarados na frente de vocês. O qual o Heracross só bate as mãos juntas assim, como se ele apreciasse o desafio. E ele só faz Hera, Hera, Hera. Bom, vamos lá então. E no momento que você diz isso, o Gaiarados ruge. Peraí. Da melhor forma que ele pode, tomando ar, tentando intimidar vocês. E ele para à frente de vocês, a boca aberta, se preparando pra briga. Bom, iniciativa. Mais alguma coisa? Bom, o Heracross ainda não tem uma ficha, então por enquanto é mais 0. Beleza. 2. Ok? $19 pro Gaiarados, então ele vai primeiro. Ele imediatamente cobre a cauda dele de água e vai na direção de vocês, tentando usar um poderoso Aqua Tail. Tirando 12, agora você rola. Esquiva. E, por muito pouco, o Heracross se esquiva disso. Você vê que ele bate a cauda dele na água e um pouco na areia, sobe uma montanha gigante. Você tem que se cobrir os braços, assim, tentar colocar os braços à frente do rosto, tentando não ser jogado pra longe. Mas você vê que o Heracross continua voando de um lado pro outro, e ele só bate as mãos de novo e diz: Hera, Hera. Ele parece estar aquecido e pronto pra lutar. O limite era 40 ou 60 de poder? O limite originalmente seria 40, mas esse Heracross é um pouco diferente. Você, pelo seu senso inato de treinador, ou talvez simplesmente porque você já tem algum bonde entre vocês, consegue pressentir que ele já treinou um pouco mais do que ele deveria. Ele já treinou um pouco mais do que qualquer outro Pokémon normal que você encontraria. Pra você ser um Heracross sem chifre, você tem que saber brigar e aparentemente ele aprendeu. Ele sabe os movimentos
Brick Break, Tá. Aerial Ace, Ok. Fury Attack. E ele sabe, mas o ataque não funciona todas as vezes que ele gostaria. Mega Horn. Mega Horn, né? Imaginei. Tá, beleza. Eu olho pra ele olha pra mim. Eu olho de novo pro Gyarados. Bom, vou construir isso aqui então. Ace. E no momento que você faz isso, você não precisa, evidentemente, nem rolar o acerto, você só rola o dano do seu Aerial Ace. Um D6 puro, né? Uhum. Beleza. 4 de dano. Tá, ele toma normal de Flying. Então, você vê que ele faz o Aerial Ace e imediatamente o Gyarados só recebe o golpe e faz um... Gaia! E ele entra de volta na água e sai trazendo uma onda inteira e ele vai usar um movimento pra cima de você, Water Pulse. Isso é um pouco ruim. Esse 1 não é meu. Esse não é seu, miraculosamente, Skyler. Parabéns. Obrigado. E imediatamente ele faz esse Water Pulse e o Heracross só soca a onda que se quebra na frente da mão dele e ele vai reto na direção do Gyarados e, sem respeitar os seus movimentos, ele agarra o Gyarados e faz um grande giro, jogando ele de costas na água e imediatamente ele tenta dominar o Gyarados. Eu vou precisar que você role um D20 mais o seu bônus de força. Puta, fodeu. O meu de força? Ih, rapaz. A dificuldade vai aumentando quanto mais dano... Vai diminuindo, no caso, quanto mais dano o Gyarados tiver e você não passou. Então, imediatamente, o Gyarados joga ele pra cima e o Heracross faz um giro, balança a cabeça e se prepara pra escutar um movimento. Vou acionar então. Bom, Brick Break. Tá. Imediatamente você se prepara pro próximo movimento, um Brick Break. Provavelmente não faria muita coisa já, afinal de contas o Gyarados é resistente a Fight. É que resiste a tudo. Não, ele não é resistente a Flying. Eu usei, não dá dano. Percebe? Difícil. Ele counter. Tem normal. Free attack, né? E imediatamente você tenta o Brick Break e o Gyarados só entra de volta na água e ele golpeia uma onda que vai pra todos os lados e o Gyarados sobe nos ares e se prepara pro próximo movimento dele e dessa vez ele vai usar... Enquanto ele vai balançando, ele faz um giro na água, subindo um turbilhão de água e imediatamente ele vai usar outro movimento semelhante. Whirlpool. Ou seja, ele está tentando te cercar com um turbilhão de água. E dessa vez ele conseguiu. Você vê que a água vai pra todos os lados ao seu redor e começa a machucar o Heracross. Machuca ele bastante. Você vê que a água vai batendo e ele bate de um lado pro outro desse redemoinho, tentando escapar. E imediatamente depois é o turno dele. E mais uma vez ele desce, redemoinho e tudo, segura o Gyarados e com a mesma dificuldade faz o mesmo teste de força. 16. Ok. Você vê que ele segura o Gyarados e imediatamente afunda dentro d'água, com o Gyarados nas costas dele. Eu corro até a água e tento olhar. Você corre, chega na beira, vai indo até o mais fundo que você consegue e finalmente os dois surgem pro lado de fora. Uma onda cobre você e você vê ele segurando
no pescoço do Gyarados e ele estende a mão pra você e diz: Hera! Eu olho isso, eu começo a correr e pulo. Você pula, segura na mão dele e vocês dois se seguram, porque é só isso que vocês conseguem fazer. É como dizem que cavalgar é a arte de manter um cavalo entre você e o chão. Bom, isso foi mais do que a arte, isso foi a obra-prima de manter um Gyarados entre você e o fundo da água. Vocês dois só se curaram com toda a força que tinham, simplesmente tentando fazer com que ele não afundasse, e rapidamente, como um torpedo, foram em direção à praia, e quando você se vê, o Gyarados joga você de cima do ombro, e vocês dois caem na areia, e o Gyarados só ruge e afunda água dentro. Mas você olha pra trás e vê a cidade de Esparto mais próximo do que nunca. Parecia longe demais, mas vocês conseguiram. Com uma carona um pouco não convencional, mas conseguiram. Eu tô cheio de dor, deitado. Ai, levanto o punho pra ele. Você levanta e imediatamente você repara que o Heracross também exausto só levanta o punho levemente e eles fazem um toca aqui. E ele diz: Hera. E vocês dois caem e apagam de exaustão. Enquanto isso, o resto dos colegas. Yuri e Engel, é tarde. Vocês dormiram até tarde. Vocês podem. Tá andando com a herdeira de um dos maiores impérios bilionários do planeta, fazem isso com vocês. Já deve ter passado do meio-dia. Mas vocês acordam recebendo um telefonema. Vindo de onde vocês estão. Pro quarto de vocês. E vocês acordam com daqueles sons de telefone antigo. Um comprido trim, trim. E vocês só ouvem a Ana dizendo: alguém atende esse negócio! O Palmote atende lá. E o Palmote faz um e continua roncando. Que droga. E o telefone continua. Porra! eu vou, eu boto meu chapéu assim. Oi. Você atende imediatamente. Hospital da cidade de Esparto? Com quem eu falo? Yuri, Sasaki. Perfeito, eles disseram que você tá nesse quarto. Vocês fazem parte de uma equipe de treinadores reconhecidos, correto? Ah, sim, eu acho. Eu dou uma coçada na barriga assim quando tô falando, uma bocejada, tá ligado? Bom, um dos membros da sua equipe tá no hospital agora. Ele acabou de ser internado. Guia lá. Um segundinho. Aí eu, tipo, silenciei a chamada. Acho que eu sei quem te esqueceu. Quem que é? O Kaiser. O Kaiser tá te ligando? Não, no hospital. Que? Ok, peraí. Eu desligo, eu ligo assim. Onde que vocês encontraram ele? A gente tava procurando ele. E ela diz: encontramos ele e um Pokémon, eu acredito que seja dele. Um Heracross. Eles estavam nocauteados numa das praias da cidade. Ok, estamos indo aí assim que pudermos. E ela só diz: bom, venham logo. Talvez seja sério. Ok. E a Ana só diz: quem que era? Era o hospital. É o Kaiser, ele tá meio passando mal. Ela coloca a mão na cabeça e fala: era isso que eu tinha que falar pra vocês.
Ah, O Kaiser foi perseguido por um Heracross gigante e ele sumiu no meio do mar. Vocês não estavam numa floresta quando a gente. Quando. não, é o mais perto, pô. Essa é uma cidade de praia. Floresta é do lado do mar. Eu olho e falo, bom, ele tá no hospital e falando que pode ser sério. E que ele tava com um Heracross. Era um Heracross? Ela deu essa informação? Não lembro mais. Sim, deu. É, com Heracross. E a Ana diz: Ah, entendi. Vocês sabiam que o serviço de quarto aqui é impressionante? A gente pode pedir um café da manhã. Vamos fazer isso antes da gente ir lá? Tá, beleza. E ela pega o telefone do quarto e puxa e começa a pedir café da manhã pra 4. E... Bom, Kaiser, você começa a abrir os olhos e você tá num quarto de hospital. Sentado do seu lado. Talvez você até esperasse um dos seus amigos, mas tem só um Heracross. E na hora que você acorda, ele te abraça forte. Ai, peraí, é com a direita, calma. E imediatamente um dos médicos entra no consultório e diz: Ah, você acordou. Você tá há algumas horas aqui. Aparentemente não foi nada demais. Um desmaio por exaustão e, bom, você tem alguns sinais de uma infecção pneumônica. Você tomou chuva por acaso? Talvez. Ah, tá. Bom, não se preocupe. Aqui em Teros a gente já resolveu a maior parte dessas situações. Tome 3 dessa pela manhã e ele te entrega umas balinhas em forma de comprimido. Que você deve ficar bom. Ah, obrigado. Eu paro, penso, pera, quantas horas eu tô aqui? E ele diz: algumas, 4 ou 5. Eu olho pela janela. Mestre, até quando quer inscrição no negócio? Até hoje. Você tem mais umas 2 horas. Oh. Eu lembro disso, eu tomo as pílulas, eu levanto. Eu tenho que ir. E o médico diz: Ah, não, não é seguro você se movimentar agora, calma. E imediatamente o Heracross olha pra você e aponta o médico com o punho dele fechado. E ele diz: Hera? Questionando. Não, só vamos. Tá, e o Heracross empurra o médico pro lado e vocês saem correndo do hospital e correm pela cidade. E, finalmente, você chega às inscrições. Você corre por algum tempo, assim, você já tava exausto, seus músculos todos doem, mas você não vai desistir do seu sonho. E você, depois de algum tempo correndo, chega à fila de inscrição e imediatamente repara, não tem muitas pessoas, afinal de contas, a maior parte das inscrições foram feitas já mais cedo, pela manhã. E algum tempo depois, você inscreve o seu nome. E logo depois, já aproveita que você está presente aí e inscreve, por mais que talvez eles não mereçam, Yuri e Gardevoir e Engel e Palmote. Gardevoir é lutador, né? Aham. Pode crer. Mano, eu não vou escrever, não. Não, me recuso. Ok. Eles que cheguem. Passa mais algum tempo e você... Inclusive. Ok, você se senta, respirando, e o Heracross diz: Hera? E ele tá sorrindo. Calma aí, o pulmão tá fraco. Eu nem perguntei, você vai querer lutar comigo isso? Eu acabei escrevendo sem nem perguntar. Ele faz que sim. Ah, beleza. E imediatamente depois, você consegue notar, vindo do fim da rua, faltando uns 10 minutos pra terminar a inscrição, rostos familiares. Yuri, Engel e Ana. Os 3 chupando picolé, descendo a rua, caminhando. A gente tem que se inscrever no negócio, né? E a Ana diz: por isso que a gente tá vindo aqui antes de visitar o Kaiser no hospital. Ah, já. E aí vocês caem com os olhos
no Kaiser sentado na calçada. Ah, viu? Ele nem tá tão ruim assim. E a Ana diz: Kaiser, eu tava preocupada. Ah, Não, quer um picolé? eu olho pro picolé, eu olho pro lugar da inscrição. Eu pego a Pokébola do Gabite. E solto. Você solta o Gabite e ele aparece pro lado de fora. Ele tá deitado assim, meio de lado, e ele só olha pra você e ele diz: Gabite? Oi, Gabite. Peraí. E você fala isso e ele diz: Gabite. E ele vai começando a abrir um sorriso de canto de boca, como se ele estivesse entendendo o que tá acontecendo. Foi difícil sair, né, gente? Olha pro Heracross e pro Gabite. E o Heracross abaixa a cabeça e diz: Hera. E o Gabite faz: Gabite. Tremendo ainda. Ficamos na tempestade, pegamos pneumonia. Eu vou ter encontrado o Gyarados. E a Ana diz: Gyarados? Pneumonia? Gyarados. Eu tô saindo de fininho de fazendo essa descrição. Imediatamente, Yuri, você começa a sair e você sente uma mão de Heracross segurando as suas costas. Eu jogo a Pokébola do Floragato e falo: faz essa por mim. E o Floragato faz: Flora! E começa a correr pra longe. E o Gabite só olha pro Kaiser, batendo as pernas no chão, animado, só esperando a ordem. Gabite, que tal um terremoto? E ele faz: Gabite! E vocês conseguem sentir o chão tremendo abaixo de vocês. A fumaça sobe e as pessoas correm no meio da destruição. Espero que seu cartão consiga pagar os danos. E Pelo que eu tô vendo, vocês pagaram bastante coisa, né? Acho que isso aqui não deve ser muito. E enquanto isso, o terremoto vai cobrindo vocês já caídos no chão. E depois de algum tempo, e depois do terremoto, a inscrição já baixou. E vocês estão agora em alguma igualdade. E a Ana só diz: acho que isso não é o melhor dos momentos pra dizer, mas como que a gente vai treinar pra esse torneio? Como assim a gente treinar? Ela diz: bom, o torneio é amanhã. Marcelo, você se sente bem treinado? Olha pra Gardevoir. E ela diz: não. Eu acho que a gente perdeu o tempo que a gente tinha pra treinar. A gente deveria... Eu olho pra todo mundo. Bom, vocês se verem. Vamos lá, Heracross. E o Heracross faz: Hera. Eu vou pro canto da floresta. E quando você começa a sair, vocês ouvem uma voz chamando a atenção de vocês. É uma voz nova, porém ao mesmo tempo levemente familiar. Vocês reconhecem ela, só não sabem exatamente da onde. Até finalmente vocês olharem pra ver e verem de onde ela vem. Mas uma voz diz imediatamente: parados aí! Eu irei treinar vocês. E vocês se viram e vem um Palmote falando. E lá. Ele é alto, um pouco mais alto que um Palmote normal. Tem pelos brancos no pescoço e no topo da cabeça. E principalmente um bigode comprido que sai do topo da boca dele e desce fino, quase até a altura do umbigo. Parecido com o bigode do Pai Mei, do Kill Bill. E eles têm Palmote, você conhece esse cara? a mão pra vocês e o Palmote só
faz que sim com a cabeça. E imediatamente, esse novo pau morte diz logo em seguida: eu irei treinar vocês. E ele coloca as duas mãos entrelaçadas nas costas, tipo um mestre Shifu. E diz: eu sou o Palmote Sênior. Você está treinando meu filho. Que? E ele diz: o mínimo que eu posso fazer é ensinar umas lições. Me sigam, eu tenho um dojo não muito longe daqui. Vocês já pararam pra analisar que mestre Shifu quer dizer basicamente mestre? E a Ana diz: quem é Mestre Shifu? Perdão, eu tava perdido em pensamento aqui. E imediatamente ela diz: a gente vai seguir o Pokémon que fala? Ah, sim, você vê que o Yuri tava colocando umas luvas de boxe, assim, tá ligado? Ele tá tirando com a boca. Cara, se ele for tão bom mestre quando ele é um bom pai, eu acho melhor a gente treinar sozinho. E imediatamente ele diz: eu ouvi isso, eu sou velho, não surdo. Mas você é um pouco surdo também, né? Ele diz: só de um ouvido. Mas é mais do que o bastante pra ouvir os gemidos da sua mãe. Vem logo. E a Ana diz: o Pokémon velho xingou você? Não, ele jantou ele. Sei lá, eu não me sinto muito ofendido. O que vem de baixo não me atinge. E vocês caminham um pouco receosos. E o Palmote Sênior, ou então apenas Sênior, vai dizendo durante o caminho: bom, eu imagino que vocês se perguntam sobre onde eu estava todo esse tempo, todos os dias durante a jornada de vocês. E a grande realidade... E quando ele termina de falar, vocês param em frente a um pequeno dojo com uma cara de abandonado. E ele só diz: aqui. É a minha casa. E ele passa pela fita do banco, dizendo: não entre, propriedade tomada pelo banco. E ele passa por baixo dela e diz: podem entrar, sintam-se em casa. E ele continua falando: a grande realidade é que eu, modéstia à parte, sou um dos melhores treinadores de Pokémon tipo lutador que esse mundo já viu. Eu consigo ensinar movimentos especiais que nenhum outro Pokémon conseguiria aprender. Ele olha para trás e diz: Heracross, talvez eu ensine para ele movimentos que ele nem sonharia em aprender. Palmotes, então? O céu é o limite. E ele segue dizendo: tem só um pequeno problema. Coça a cabeça assim, meio desconfortável, e fala: Eu perdi a maior parte do meu dinheiro apostando em corrida de Taurus. E a maior parte dos meus alunos também. Bom, pra ser totalmente honesto, eu preciso de um empréstimo. Peraí, a gente tá caindo num golpe de novo. E ele continua falando. Você vê que o Palmote tá só, tipo, desconfortável com a situação. Ele, tipo, abaixa a cabeça e ele diz: Palmote. E o Palmote Sênior continua falando: não é nenhum tipo de golpe. É só pra eu conseguir ficar de volta em pé. E voltar pra sua esposa também? Ele diz: não, aquela mocreia nunca. Vai deixar ele falar assim da sua mãe, Palmote? E o Palmote levanta os braços e faz tipo: pô! E ele continua falando: era uma piada. A minha esposa, bom, ela não está mais entre nós há algum tempo.
fez uma piada com sua esposa morta. Tô Caralho. só cavando sua cova Mano. cada vez mais. Ele tosse e fala: Desculpa, eu achei que o humor mórbido era o que a juventude gostava. Não, a gente tá gostando ultimamente de gastar dinheiro e esquecer das coisas. Perfeito, vocês podem me dar o dinheiro de vocês. Tá, é o seguinte. Primeiro, eu preciso de algum dinheiro só pra voltar à tona. Segundo, eu também preciso de um pouco de treinamento. Ele aponta e diz: Yuri, você parece fazer sucesso com as mulheres. Tem uma te observando desde que eu te encontrei. Meu Deus. Sim, eu meio que percebi isso quando eu me olhei no espelho alguns segundos atrás. E ele diz logo em seguida: Vitor, para de brincar com a porra dessa garrafa. E ele diz logo em seguida: Bom, é o seguinte, eu quero voltar ao mundo dos encontros. Encontrar uma palmotinha pra mim. E em troca de um pouco de treinamento pra saber o que a juventude está fazendo, eu posso ensinar coisas especiais pros Pokémon de vocês. Ok. E ele cruza os braços e ele diz: Bom, eu devo 20 mil Pokédólares pro banco. E mais 20 mil pra uma pessoa que não é muito amigável. Considerem Pô, Monte, isso. tem certeza que você tá confortável em treinar com esse cara? O Palmote só, tipo, abaixa a cabeça, meio decepcionado. E ele diz: Palmote. E a Gardevoir traduz e diz: Ele está dizendo: Eu sempre gostei mais da minha mãe mesmo. E o Palmote diz em seguida: Palmote? E ele dá de ombros. E a Gardevoir traduz: Ele diz: Família a gente não escolhe, mas puta merda, né? Eu te entendo. Eu entendo você também. Eu boto a mão no ombro do Palmote. E ele só abaixa a cabeça assim, meio triste. E o Palmote Sênior diz: Bom, vocês sabem qual é o movimento mais poderoso de tipo lutador? Um movimento único. Nem todos os Pokémons conseguem aprender, mas eu consigo ensinar pra todos os Pokémons. Um movimento capaz de ferir todo mundo no caminho. Um movimento que destrói tudo. Não. Bom. É um movimento digno de um super-herói. E ele fala: Tem vários outros movimentos de tipo lutador poderosos. Todos têm o seu peso. Este é o meu predileto. Chama-se Super Power. E bom, eu consigo ensinar isso pra qualquer Pokémon em menos de 4 horas com o meu método quase patenteado. Gardevoir, prepara, você vai ter que tomar banho gelado e assoviar no escuro. E a Gardevoir diz: E acordar às 5 da manhã também? Sim, comer olhando pra parede. Escovar o dente de olho fechado? Sim. Ah, não. E
você vê que logo os 3 Pokémons tipo lutador parecem deprimidos. O Palmote, o Heracross e a Gardevoir estão com os olhos pregados no chão e as cabeças baixas. E o Heracross só levanta os braços e traz uma animação quando ele diz Hera! E a Gardevoir traduz pra dizer: ele disse qualquer coisa contanto que eu fique mais forte. E imediatamente o Palmote Sênior diz: ótimo, eu preciso ficar sozinho. Nos liberem por 4 horas, que tal? Ok. Show, Eu- show, fora do meu dojo. A ajuda que você quer vai ser depois? E aí ele diz: não, eu tirei o cartão de crédito do bolso de vocês enquanto vocês não estavam olhando. E a ajuda, e a outra ajuda? E ele diz: bom, mais tarde, depois da meia-noite. Não. Ele pisca pra você e expulsa vocês de dentro do dojo. Eu não sei como eu me sinto em relação a isso, honestamente. E a Ana diz: eu me sinto usada. Eu acho que eu preciso tomar um banho. Cara, normalmente é a gente que dá o golpe nas pessoas. É assim que as pessoas se sentem? É, no geral, sim. Olha, a gente nunca foi tão baixo. Sim, certeza. A gente já foi bem baixo mesmo. E a Ana diz: talvez a gente Pelo menos a gente é cheiroso. Talvez a gente pudesse mudar os nossos meios, não? Sim, a gente não vai depender mais de uns caras desse tipo. Toda vez que algum ser misterioso aparecer chamando nosso nome, a gente ataca ele primeiro e pergunta depois. Tá bom. E a Ana diz: mas ele parece ser um sexagenário. Então, mas bater em idoso é a nova moda. E ela só abaixa a cabeça e diz: bom, Kaiser, a gente foi num restaurante ontem que eu acho que você adoraria conhecer. Talvez. E vocês vão, se sentam. E depois do almoço, Kaiser, você deita pra um cochilo, exausto, depois de um dia bastante cansativo. Você encosta a cabeça no travesseiro e você é transportado em sonho. Kaiser, logo você não está mais aqui. E você não é mais Kaiser. Você se vê mais uma vez na pele de um Starly. Um Starly que acredita não ser capaz. Um Starly que treina até não aguentar mais treinar. O Staraptor de barriga azul ensina pra ele todos os truques que ele conhece, mais alguns depois desse. E o Starly continua praticando. Lutando contra Mankeys. Ele derrota 1, 2, 3, 10. Ele treina sem desistir. E você, como se na cabeça dele, consegue só ver um único pensamento incessante. Se o Kaiser quer ser o treinador mais forte do mundo, eu preciso ser o Pokémon mais forte do mundo. E é com esse pensamento que ele vai à exaustão, derrotando Pokémon atrás de Pokémon selvagem. Até ele se tornar veloz o bastante para derrotar o velho Staraptor. Até ele superar o seu mestre e superar até o último dos Mankeys e Primapes dentro dessa floresta. Até ele superar tudo que tem em seu caminho e mais um pouco. Ele perde. Ele perde muito, mas ele nunca perde a esperança.
Não importa quantas vezes ele tenha sido derrotado, ele nunca desiste. E principalmente ele continua permanecendo de pé. Ele continua vencendo. E assim que ele termina, assim que ele limpa essa floresta, ele vai pra próxima. E pra próxima depois dessa, você se vê nos olhos desse Starly do que parecem ser semanas de treinamento incessante. Entre acordar e cair perante a exaustão dele, ele não para. É sempre com um único pensamento. Eu tenho, custe o que custar, que me tornar o Pokémon mais forte do mundo. Eu fui inútil por tempo demais. E depois de algum tempo, você acorda. De volta na cidade. De volta nesse restaurante. Com esse sonho piscando na sua cabeça. E a Ana só diz: tudo bem? Todos têm noções diferentes. E Kaiser de repente volta uma memória pra você. Eu digo volta porque é exatamente assim que se sente. É como uma palavra que você queria falar, que você tinha esquecido, mas que estava na ponta da língua. O momento que ela finalmente chega e você parece relembrar de uma coisa que você já sabia. Você lembra como foi no dia que você capturou esse Starly. E agora que eu te pergunto, Kaiser, que memória é essa? O cara devia ter uns 9 anos, mais ou menos, por aí. E enquanto ele tava ajudando o pai dele nas pesquisas de Pokémon, porque o pai dele é um pescador Pokémon, ele insistiu bastante em procurar algum Pokémon e ele roubou uma Pokébola do laboratório e saiu correndo até conseguir encontrar um Pokémon. E o primeiro que ele encontrou foi esse Starly. Ele tava brigando com um Sparrow, perdendo miseravelmente. E o Kaiser foi ajudar ele, tacando umas pedras. E ele também apanhou bastante do Sparrow até que ele foi embora. Mas essa ajuda deixou os dois bem próximos e é o ponto de conseguir capturar, digamos assim, o Starly. Desde então, tornou basicamente o primeiro Pokémon dele. Nunca evoluiu, mesmo depois de alguns anos, mas sempre ficou no time. E essa memória volta. É estranha. Parece uma peça de um quebra-cabeça que você não consegue encaixar. O primeiro Pokémon que você capturou foi o Gabite. Ainda como um Gible. Um sentimento estranho passa pela sua cabeça, como se você estivesse olhando pra esquerda e pra direita ao mesmo tempo, sabe? Você sente uma confusão mental severa. E a Ana só diz: você tá meio branco, tá tudo bem? É um pouco desesperado, volta minha mochila rápida e procuro todas as minhas Pokébolas. Você procura todas as suas Pokébolas, vai olhando, procurando por qualquer coisa. E você não encontra nenhuma Pokébola fora do normal. Você encontra a Pokébola do Gabite. Você encontra uma Pokébola que o Heracross parece ter separado pra ele em algum momento. Você não chegou a formalmente capturar ele, mas existe uma Pokébola que o Heracross parece ter colado um adesivo. Verdade. E você encontra, claro, uma Pokébola com o símbolo da equipe Minemois. Que você roubou do tipo nulo. Fora isso, nada.
Tô bem, sim. E a Ana diz, logo em seguida... o que é isso na sua mão? E ela aponta pra Pokéball do tipo nulo. Ela é diferente? Sim, ela tem o símbolo da equipe Mnemoise. Ah, tá. Ah, uma Pokémon que eu acabei encontrando no caminho. Nada demais. Eu guardo. Ela diz... Ok. Seja o que você quiser. Nem sei se tem algo dentro. E ela diz logo em seguida... Bom, acho que a gente deveria descansar, não? Vai ser um grande torneio amanhã. Ah, vai dar melhor com isso então. Eu pego minha mochila e eu vou saindo. Descansei bastante. E ela se vira pro Engel e pra Yuri e diz... Tem alguma coisa acontecendo com ele, não? É, tá meio biruleibe mesmo. Ó, a gente esqueceu ele no meio do mar por uns 2 dias. Tem isso também, né? Eu acho que eu ficaria um pouco triste, assim. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa pra ele. E a Ana diz... Acho que eu tenho uma ideia. E esse é o fim do capítulo de hoje.